Olá, turma, sejam muito bem-vindos aí para uma edição especial do nosso Tudo Consta. É um bate-papo, uma entrevista aqui com o Alexander Manella. Eu vou deixar ele se apresentar, mas de forma bem resumida, é um combatente da reserva do Exército de Israel. Nós vamos falar então aí da guerra, né? Das novidades, dos acontecimentos, das perspectivas. E seja muito bem-vindo, Alexander. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá, vamos começar. Então, Começa se apresentando, por favor, aí para o meu público, para quem não te conhece, Alexander, só para o pessoal se situar. Então, meu nome é Alexander Manella, eu tenho 32 anos, eu cresci no Rio de Janeiro e aos 19, 20 anos de idade eu vim para cá, para Israel, ou seja, lá em 2011. Então, eu entrei no Exército de Israel em 2012 e entrei numa unidade de elite de infantaria chamada Sayeret Givati, a qual, inclusive, está lutando agora em Gaza. E, então, eu servi 3 anos, de 2012 a 2015. Eu participei da Guerra de Gaza de 2014. Inclusive, perdi amigos, gente que eu conhecia lá. Então, como falei, em 2015 eu terminei o exército. De lá para cá, eu estudei, me formei na Universidade Hebraica de Jerusalém em Relações Internacionais e Estudos da Rússia e do Oriente Médio. E hoje em dia eu trabalho mais na área de segurança e também na área de turismo, entre outras. E, claro, sou combatente da reserva. E aproveito para deixar uma deixa aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Alexander Podcast, no qual eu falo da história militar de Israel, episódios de 30 minutos mais ou menos. Ah, legal, isso é importante, sim. É um dos exércitos mais preparados, né? Enfrenta um ambiente bastante hostil ali em toda a vizinhança. E claro. Muita gente acusa, eu vou começar daí, talvez, Alexander, muita gente que faz essa campanha difamatória contra Israel, aqueles que não aceitam a existência de Israel, acusam o IDF de praticar crimes de guerra, de ser um Estado terrorista e que até mesmo imputam o crime de nazismo ao próprio Israel. Bom, a realidade é um tanto diferente. Israel tem força militar para varrer a faixa de Gaza do mapa, que é a intenção do Hamas, né? A intenção do Irã, do Hamas, do Hezbollah. E não o faz. Não faz porque tem uma preocupação muito grande com a vida humana e com os civis inocentes, alguns nem tão inocentes, porque tem um apoio maciço para o grupo terrorista Hamas ali na faixa de Gaza, mas não obstante, se preocupa muito em mitigar as baixas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e como é lutar num exército tão preparado que se arrisca mais do que precisaria para poupar vidas dos adversários e não obstante, é acusado, é difamado diariamente pela oposição. Então, obrigado pela pergunta. Vou tocar nela em alguns pontos. Então, o primeiro ponto, você falou do fato de terem pessoas que acusam Israel dos crimes mais terríveis do mundo. Bom, acho que isso é simplesmente aquilo, que o ser humano, ele vê o que quer ver. Só vai ver os fatos que vão de acordo com a sua visão. E o que não vai de acordo com a sua visão, ele vai ignorar, fingir que não viu, etc. Vou dar um exemplo bem simples. Quando começou essa guerra, tem um amigo chamado Ilan, ele tem uma colega da Tunísia. Aí ele falou, pô, olha o que o Hamas fez. Massacrou, queimou, estuprou. Ali está o vídeo, é só você ver. O que ela fala, não, isso é mentira, isso é teatro. Isso eram soldados israelenses disfarçados. O Israel que fez isso para poder depois reagir, né? E depois fazer guerra com Gaza. Então é aquilo, né? Cada um vê o que quer ver e por isso esse tipo de pessoa eu não tento convencer, né? Ele não quer enxergar.
E sobre a campanha em Gaza, eu digo algumas coisas. Sim, o nosso exército sofre baixas. Sim, graças a Deus, são poucas baixas no que poderia ser num terreno tão denso e urbano e cheio de armadilhas. Eu, como um judeu religioso, eu tenho certeza que isso também é a parte espiritual, as rezas, as orações, as preces não só dos judeus, mas com todos que estão com Israel, né? A recitação dos salmos que escreveu eles o rei Davi, e por aí vai. Então, segundo ponto, sobre as baixas, sobre mitigar as baixas dos inimigos. Isso, aliás, é um assunto bem polêmico aqui em Israel, né? Que fala, Calmê, você prefere ter baixa do próprio soldado do que ter baixa do civil inimigo? Ou seja, que mesmo se ele não é terrorista, talvez ele tem parente terrorista, quando o israelense morre, ele distribui doce na rua. Então, isso não é moralismo, isso, na verdade, é um falso moralismo. Nós temos uma frase do nossos sábios, da nossa escritura, que fala: aquele que é piedoso com os cruéis, no final tornará-se cruel com os piedosos. Então, de novo, para mim, você preferir tomar baixa nos seus próprios soldados do que no civil inimigo não passa de um falso moralismo e hipocrisia. Sim. E me diz uma coisa, Alexander, você mencionou aí que você é religioso. É claro que Israel é um Estado judaico, uma nação, finalmente, uma nação que os judeus têm para até mesmo se proteger. Hoje a gente está vendo, imagina como é que seria se não existisse Israel. Mas Israel não é 100% judaico. Inclusive, eu estive aí, visitei, conversei com até gente das Forças Armadas, por exemplo, drusos, né? E a gente sabe que lutam israelenses lado a lado com israelenses judeus, israelenses que não são judeus, né? No parlamento, no Knesset, a mesma coisa. Como é que é essa experiência? Como é que é essa experiência de ter ao lado combatentes que não compartilham do judaísmo, mas sim do patriotismo, muitas vezes, em relação a Israel? Sim. Não, a experiência é super amigável, super saudável, né? O exército é o que chamam aqui de um melting pot. Como falei isso em português? Enfim, um caldeirão de Caldeirão, um caldeirão ali, Porque você entra no exército, então você tem do seu lado, né, dormindo na mesma barraca que você, no seu pelotão. Você tem um soldado etíope, um soldado russo, o moleque riquinho de Tel Aviv, você tem um moleque da periferia, você tem druso, você tem, enfim, judeu religioso, não religioso, judeu dos assentamentos, judeu que... Enfim, todas as cores do mosaico. Então, assim, cada um, né, você respeita o outro, né? E assim que é, mas todo mundo lá está junto, pelo mesmo objetivo, sem problema algum. E é curioso isso porque há uma percepção na mídia, principalmente, que toma o lado dos antissemitas, disfarçados de antissionistas, Sim. de que, né, qualquer palestino ou qualquer maometano, muçulmano, tudo, vai ser igualmente anti-Israel. Isso a gente vê que não é, obviamente, o caso, né? O Irã e os xiitas, que estão por trás aí do Hamas, do Hezbollah, o Irã não é muito bem visto, nem mesmo por outros países ali, como o próprio Egito e tudo mais. E Israel vinha costurando acordos de paz, já tem com o Egito, estava negociando com a Arábia Saudita. Você acha que esse ataque nefasto do Hamas no 7 de outubro teve como intuito, entre outras coisas, impedir esses acordos que Israel vinha costurando? Acho que, entre outras coisas, sim, mas eu acredito que foi mais uma agenda pessoal, não agenda pessoal do Hamas, também o Hezbollah queria fazer, e a situação ideal para o Irã seria fazer um ataque conjunto, tanto do Hamas, do Hezbollah, que inclusive tem capacidades militares maiores que o Irã, a milícias xiitas na Síria e outros fatores. Só que o Hamas ele decidiu agir sozinho.
principalmente porque teve aquela festa rave, né, ali na fronteira de Gaza, no 7 de outubro. Aí ele viu, tá aí a oportunidade para eu matar e sequestrar mais pessoas. E, claro, o que acontece com o Irã e o mundo árabe, veja bem, Rodrigo, o mundo islâmico ele é cerca de 80% sunita e 20% xiita. E eu vou resumir aqui em 2, 3 frases qual é a grande diferença entre os sunitas e os xiitas. Tá. Eu estudei isso. Então, os sunitas acreditam que a liderança do Islã após o profeta Muhammad ele pode vir de qualquer um que for capaz para isso. Enquanto os xiitas eles acreditam que a liderança do Irã deve ir exclusivamente da linhagem de Muhammad, que foi, ou seja, da filha de Muhammad, Fátima, que casou com seu sobrinho Ali, tiveram Hussein, Hassan e toda essa linhagem. Então, isso que os xiitas acreditam. Esse é o conflito desde que o Islã existe. Então, nós temos aqui então os países sunitas, o Irã, eles sabem que mesmo se eles apertarem a mão e fazerem paz, as crenças deles não vão de acordo, então eles sempre terão uma hostilidade um para o outro, assim como tem com Israel, só que em diferentes níveis. É engraçado porque aquela velha frase da Golda Meir, né, que se os inimigos de Israel depuserem suas armas, haverá paz. Se Israel abaixar as armas, vai ser varrido do mapa. E mesmo assim, a gente percebe que a paz só é viável quando há esses acordos, mesmo depois de guerras. A guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias. Israel foi atacado, sempre se defendeu, e vencendo as guerras conseguiu depois acordos de paz com o Egito, com a Jordânia. Você vê como, ainda que em um horizonte distante, você vê como possível um acordo de paz também ali com os palestinos? Olha, Rodrigo, eu acho que não, porque a gente já teve o Acordo de Oslo em 1994, que o sim, seria um acordo de paz, ou seja, na qual o que acontece? Em 1967, Israel conquistou Gaza e Cisjordânia. Até então, você tinha governo militar nessas áreas. Em 1994, foi criada a Autoridade Palestina. O que foi? O Arafat, o Yasser Arafat e o seu pessoal estavam na Tunísia. Israel trouxe de volta, ou seja, importou terroristas, deu para eles armas e polícia e toda uma estrutura governamental, dizendo, olha, agora vocês serão autoridades nessas áreas específicas da Cisjordânia, área A, B e C, que eu já vou tocar o que são isso, e, ou seja, com a intenção de que, agora eles vão se comportar como bons moços e não vão fazer terrorismo, sabe? Então, é uma loucura política. Então, o que os acordos de Oslo eles previam? Dividiam, olha, o território da Cisjordânia, que a gente chama de Judéia e Samária, serão divididos em 3 áreas, A, B e C. Área C quer dizer que são áreas habitadas por judeus, e quem tem o controle, quem faz a segurança são os judeus, ou seja, o exército israelense. Áreas B são áreas habitadas por árabes, só quem faz as seguranças é o exército de Israel. E áreas A são áreas habitadas por árabes, e quem faz segurança é a autoridade palestina. Lembrando aqui que na segunda intifada, em 2000, se você se lembra, né, quase todo dia tinha notícia de homem-bomba. E logo depois da tentativa do acordo em Camp David, né, com o presidente Clinton. O Arafat lançou a intifada, a segunda intifada, para melar o acordo. Né? E eu digo mais, eu volto e meio converso com esse pessoal que mora na Cisjordânia, né? E eles me falam, pessoal, né, mais velho do que eu, da idade dos meus pais, eles falam, depois da Guerra de 6 Dias, nos anos 70 até início dos anos 80, era tranquilo aqui, a gente passeava nas aldeias árabes, fazia compra, o pessoal que morava em Ashkelon, que é uma cidade no sul, iam para Gaza fazer compras. E aí eu pergunto, então como é que começou o problema? Eles falam ironicamente, quando começou a paz. Ou seja,
Acordos de Paz de Oslo de 94. Tem até um livro que eu recomendo para quem não leu, chamado A Síndrome de Oslo, porque fala exatamente disso, né? Você, às vezes, está tão submetido a ataques, a difamação, a ódio, a guerras, que você acaba se sentindo culpado. Ele faz uma analogia no livro com a mentalidade de uma criança, tratada de forma muito negativa por um dos pais. Né? Pensa num caso assim de uma mãe cruel a ponto de bater no filho, apagar cigarro no filho. Ele se sente culpado, ele acha que ele fez alguma coisa para merecer aquilo. Então, a analogia é interessante, que tem uma ala de Israel que, de alguma forma, fica sempre pensando assim, se a gente ceder mais um pouco, se a gente fizer mais alguma coisa, eles vão nos amar e nos deixar em paz. Em vez de entender a essência do inimigo. O inimigo quer destruir. Eles sofrem lavagem cerebral desde a tenridade. O Filho de Hamas é um livro muito bom que mostra exatamente isso. Eles aprendem a odiar você desde o primeiro dia de vida. Claro, eles são educados ao ódio. Então, só como eu estava completando na pergunta passada, então, qual era o meu ponto? Então, na segunda intifada, em 2000, Israel não entrava nos territórios A, que era, né, controlado e assegurado pela autoridade palestina. De onde é que vinham todos os homens de bombas? Vinham justamente por ali. Até que em 2002, Israel resolveu agir, tal da Operação Rumat Magen, aí acabou esse esquema. Assim, Israel começou a entrar em todas as cidades árabes, ou seja, Ramallah, Jenin, Nablus, Hebron, se fosse preciso. E como é que você vê, então, o pós-guerra? Porque teve aquele cessar-fogo de alguns dias que nem isso o Hamas acatou, né, para poder liberar reféns e tudo mais. Foi algo criticado por uma parte do povo de Israel, né? Mas tudo bem, conseguimos alguns reféns libertados e tudo mais. Como é que vai ser o pós-guerra? Porque me parece claro que o Israel não vai abrir mão, Bibi Netanyahu não vai abrir mão de destruir o Hamas. O Hamas vai ter que ir embora, né? Vai ter que acabar. Como é que fica, então? Porque essa lição que você está trazendo é muito importante. Eles não vão poder entregar o território de novo, e muita gente fala da autoridade palestina, da turma da Cisjordânia. O Mahmoud Abbas está financiando terrorista até hoje. A família de terrorista recebe mesada. Então, não é uma alternativa você entregar na mão. O Hamas foi eleito lá atrás, em 2006, 2007, depois virou uma ditadura e ficou até hoje. Mas como é que é? Não vão extirpar o Hamas do mapa e entregar de volta aos palestinos radicalizados. Como é que vai ser isso? Israel vai ter que ocupar a região por um bom tempo. É claro, imagine, inclusive se Israel conquistar Gaza para entregar a autoridade palestina em alguém, vai ter uma revolta interna que é absurda em Israel. Que, calma, então a gente morreu para quê? Nossos soldados morreram para quê? Por nada, para entregar para os outros? Você me diz, Rodrigo, qual país é que conquista outro, né? Para depois falar, não, toma aqui esse território, como se não tivesse acontecido nada. Não existe isso, né? Você conquistou. Eu digo mais, o pessoal do Hamas, o pessoal do Islã radical, eles podem não se importar com vidas, tá bom? Perdemos 100 terroristas, ou 1.000, 10.000, 100.000, não importa. A gente quer, esse é o nosso ideal mesmo, a gente quer ser shahid, mártir. Agora, o que se importa para eles? Perder território. Aí já é outra coisa. Então, isso sim afeta eles. E por isso tem que manter. Não só para ganhar mais território, mas inclusive para você deixar toda aquela área ao redor de Gaza, Ashkelon, Ashdod, inclusive até Tel Aviv seguro. Porque aqui em Israel a gente se acostumou com o absurdo. O absurdo virou normal para a gente. Que é você ter uma vez por ano uma onda de mísseis lá de Gaza, seja pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, e achar que isso é normal. Pelas leis de construção civil daqui, sempre tem que ter um quarto forte, que ele é totalmente cercado de concreto, para justamente o bunker, né? Eu visitei a cidade de Sderot e realmente é muito próxima, né? E as pessoas às vezes não têm noção, quando a gente fala de Israel,
fica essa turma universitária boboca aqui dos Estados Unidos, from the river to the sea, Palestine will be free. Os caras não têm noção da distância de Tel Aviv para Cisjordânia, eles não entendem o que é Israel. É um lugar espremido com quase 10 milhões de pessoas, sem uma gota de petróleo, é cercado de inimigo hostil. Então, o território, nesse caso, é muito mais uma defesa, porque está vendo que não pode deixar na mão de malucos fanáticos que querem... Com certeza. E me diz uma coisa, hoje nós temos algumas notícias, por exemplo, o Irã acusando os Estados Unidos e Israel de cyber-attack que paralisou 70% dos postos de gasolina. Quem assumiu a autoria foi esse grupo de hackers aqui, Gonjeski Darand. Mas a minha pergunta é, a gente sabe que Israel é um hub de tecnologia, Tel Aviv desponta, o preparo, se existe, é de Israel e não de outros países. Né? O Israel está na vanguarda, digamos assim, da guerra cibernética. Até mesmo esses dias andei vendo aquele filme com a Julia Roberts, que está lá em destaque no Netflix, não sei o que, do fim do mundo, e imagina um ataque terrorista justamente nessas linhas, né, cibernéticas. Sim. Você acredita que Israel, para se defender, faz esse tipo de incursão às vezes, ou não mexe com isso, porque o Irã quer ter a bomba atômica, e a gente sabe que se ele chegar nesse objetivo, a vida de Israel corre perigo. Como é que você acha que é esse relacionamento com a turma do Irã, os ayatollahs xiitas, e se Israel está mesmo disposto a agir de forma preemptive, né, preventiva, para impedir o Irã de chegar a esse objetivo? Sim. Então, algumas coisas. Eu acho que, hoje em dia, o fronte cibernético, né, bem ou mal tudo é tecnologia, ele é tão importante como o fronte militar, né? Então, o segundo ponto sobre o Irã, você imagina o seguinte, o Irã, ele é um povo no qual a cabeça é o Irã em si, ele tem vários tentáculos, que são o Hezbollah, as milícias xiitas da Síria, os Houthis no Iêmen, o Hamas, outros lá na Argélia e tudo mais, né? Então, se ele pode usar os tentáculos, não tem por que ele usar a cabeça. Eu acredito que sim, Israel já deveria ter atacado o Irã, na minha modesta opinião, lá em 2005, quando aquele presidente Ahmadinejad, né, falou que Israel tinha que ser destruído no mapa, e creio eu que isso é um motivo legítimo para fazer um ataque. E também, desde então, eu soube que na época do Obama, Israel quis atacar, só que os Estados Unidos vetou. Infelizmente, Israel é muito obediente aos Estados Unidos. Então, desde então, o Irã só se fortaleceu. Então, digamos, hoje em dia, um ataque bem sucedido, ele, como é que se fala? Ele precisaria de muito mais recursos do que se fosse um ataque bem sucedido feito há, vamos dizer, 10, 15 anos. Assim como, lembrando, como em 1981, o Saddam Hussein estava construindo uma usina nuclear, a usina de Osirak, aí veio Israel e atacou, explodiu. Pronto, acabou. Tá bom, veio a França, veio aquele país, falou contra Israel, mas tá bom, e tudo continuou normal, e o Saddam perdeu suas capacidades ou sua ambição nuclear. Pois é, às vezes... Bom, você é estudou relações internacionais, as relações internacionais, a geopolítica é feita com base de sticks and carrots. Né? Você tem que ter o soft power, a influência, mas se você não tiver ameaça crível do uso do porrete, o teu inimigo fica mais ousado. Esse aqui é o Ahmadinejad, não por acaso ele era muito próximo do ex-presidente e atual presidente Lula no Brasil. Você também estudou Rússia, que você mencionou. Qual é o papel que você enxerga do Putin nesse conflito? Ele está lá ocupado com a tomada de território da Ucrânia, que começou também em 2014, lá no governo do Obama, com a Crimeia e tudo mais. Ele está lá ocupado com a guerra da Ucrânia. Mas você enxerga que... você falou que o Irã usa os tentáculos porque não vai usar a cabeça. Você enxerga o próprio Irã também como uma proxy de uma guerra mais abrangente, Rússia versus Estados Unidos?
e que eles estão ali se digladiando na região do Oriente Médio por meio das proxies, Israel e Irã? Eu acredito que no caso de um conflito mundial, a Rússia vai estar com o Irã, assim como a China. Que, assim, por exemplo, a Rússia e a China em si, eles têm várias disputas, inclusive disputas territoriais. Agora, num conflito global, eles ficam juntos. Também acho que a Rússia e Irã é assunto de interesses. Os dois são meio vistos como, pelo menos pelo Ocidente, como países assim pares. Então é que nem, né, na classe de aula, os dois moleques excluídos, eles se tornam amigos. Mas, sim, eu acho que é interesse que eles têm. Mas você não acha que a Rússia está ativamente participando até agora desse conflito? Não teve nada a ver. Agora, com Israel, eu acredito que não. Eu imagino que pode ter, como se fala, talvez um auxílio de forma indireta, né? Eu não sei, só que ativamente eu acho que não, porque a Rússia está toda encrencada lá na Ucrânia. Sim. Não... E me diz uma coisa, Alexander, como é que são essas coisas aí dos túneis? Hoje temos essa notícia também. O IDF identificou um mega túnel do Hamas a poucos metros da fronteira, são 50 metros de profundidade, 400 metros de extensão, com cabeamento elétrico, um negócio realmente saneamento, um negócio bem profissional. Eu não vou nem mencionar atores globais bobocas, antissemitas, que dizem que isso tudo é invenção de Israel. Já mostraram ao mundo todo esses túneis, a gente sabe como eles são complexos e como eles chegam, inclusive, a pontos como hospitais, escolas, justamente para usar como escudo humano os civis palestinos, né? Como é que é enfrentar um inimigo? Isso remete mais ou menos à Guerra do Vietnã, na época que tinha lá as guerrilhas Vietcongs, é uma coisa meio complicado, né, de você agir, porque você está agindo com um inimigo subreptício, um inimigo que não está nem aí para os tais crimes de guerra, ao contrário de Israel. Como é que é enfrentar um inimigo dessa maneira? Então, é complicado de certa forma, semelhante à situação do Vietnã. Você está no inimigo que usa a guerrilha, né? Pois o inimigo mais fraco, que no exército regular, ele sempre vai usar a guerrilha. Agora, a diferença é que lá era uma selva densa e aqui é um terreno urbano, também um terreno urbano denso, o que é complicado. Eu acho que, do ponto de vista militar, Israel está sendo bem sucedido em Gaza. Por quê? Porque você tem uma coordenação, eu diria, quase perfeita entre as diversas armas do exército, entre a infantaria, tanque, aviação, hoje em dia os drones, que são super importantes. Então, por exemplo, você tem volta e meia, o exército de Israel, ele solta vídeos, você vê vídeo, a imagem do drone, lá de cima, um terrorista correndo, aí vai e joga a bomba. E agora, quem é que formou esse drone? É o pessoal da infantaria ou do corpo de tanques, da artilharia. Então, você tem toda essa coordenação metódica. E, por outro lado, para o pessoal que fala, não, por que não vai e bombardeia tudo e fica por isso mesmo? Então, acho que tem alguns pontos nisso. Eu acho que pode ser problemático, porque se você bombardeia tudo, você, número um, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que entrar com a infantaria para conquistar. E você bombardeando tudo, você acaba criando muitas ruínas, o que torna o seu inimigo mais fácil de se esconder e te atacar, como aconteceu na Segunda Guerra, com a Batalha de Stalingrado e de Monte Cassino, na Itália. Mas aí é curioso, até que você está dando o ponto de vista estritamente militar. Eu agradeço, entendo, mas além disso seria muito negativo, muito ruim para Israel do ponto de vista da guerra de narrativas, da guerra midiática. Eu participei semana passada, inclusive encontrei seu irmão, e participei de um evento com o André Leist, meu amigo que eu conheci, inclusive, em Israel, e do Stand With Us, e o André estava fazendo a palestra dele, na hora de perguntas, um senhor que depois veio se dizer meu fã, ele perguntou assim, por que não asfalta logo aquele troço todo? E o André virou e falou assim, tem muita gente que é inocente lá, não pode
jogar uma bomba, né, e claro. formar estacionamento. E ele falou assim, eu prefiro que eles morram do que nós. Né? Então, eu entendo a angústia de quem está sendo atacado, de quem viu crianças degoladas, idosos mutilados, meninas estupradas, eu entendo perfeitamente. Mas é a guerra midiática. Se Israel usasse a força total, o mundo todo já é contra Israel, né? Por ignorância, alienação, claro. Petrodólar. Imagina se fizesse um troço desses com as imagens chocantes para mostrar. Sim, então acho que aqui tem o fator da legitimidade internacional. Você começa a matar muito civil, mesmo que esses civis sejam que eles não gostem de você. E a segunda questão, sabe, o quanto isso será efetivo. Porque às vezes se pode, é muito mais efetivo conseguir expulsar todo mundo do que... Agora, é claro, entre perder próprio soldado e civil do inimigo, claro que eu prefiro que seja civil do inimigo. Agora, aí... se é para matar por massacrar de graça, por raiva e ódio, eu acho que sim, isso não tem cabimento. Sim. E como é que é para você, um ex-combatente do exército de Israel, ouvir essa ladainha constante que a gente escuta na mídia mainstream sobre a questão da reação desproporcional? Os sujeitos invadem uma festa rave, casas, matam, estupram, torturam, mutilam. O que seria uma reação proporcional? Como é que é para alguém do exército de Israel escutar um negócio desse? Porque eu, que sou leigo, que não sou judeu, que não sou de Israel, quando eu escuto isso, eu já fico bem nervoso. Eu imagino que deve ser difícil ouvir um argumento, um pseudo-argumento tão fraquinho desses, né? Então aqui eu vou citar o autor inglês Douglas Murray, que seria uma ação proporcional de Israel nesse caso. Então, Israel teria que achar uma festa rave em Gaza, matar o mesmo número de pessoas, estuprar o mesmo número de mulheres, queimar o mesmo número de crianças e assim. Então, óbvio que isso é um argumento ridículo e hipócrita, pois só quando a mídia fala de Israel, ela fala disso, ação desproporcional. Até porque ninguém na Segunda Guerra Mundial tinha como prioridade minimizar o número de baixas civis dos alemães. Era meio óbvio ali, o Ocidente tinha que se defender. Então é impressionante que só Israel não tem essa prerrogativa, né? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler ele bombardeava Londres, entendeu? Eu diria que os alemães são os primeiros terroristas da história. Os campos de concentração que eles fizeram, né? Sim, não só com judeus principalmente, mas o que não morreu de poloneses civis, ucranianos, russos, franceses e por aí vai, gregos, né? Por aí vai. Então, Alexander, eu estou me aproximando do fim, não quero tomar muito mais seu tempo. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você acha que essa guerra, não no sentido de que sempre haverá inimigos hostis, terroristas, atos isolados, 2014 foi uma guerra mais formal, digamos assim, mas como você mesmo disse, todo ano tem lançamento de foguetes, não fosse o Iron Dome, o domo de ferro de Israel, a situação seria muito pior em termos de baixas israelenses, né? Mas você acha que esse conflito específico contra o Hamas vai se alongar muito? Então, eu acredito o seguinte, eu acredito que é difícil falar da conclusão desse conflito sem falar do Egito, né? Vai depender muito do Egito, que existe pressão para o Egito abrir as portas, né, para aceitar esses refugiados. E daí não sei o que o Egito receberia para isso, incentivos financeiros e tudo, ou então certos países concordarem em tomar cotas de refugiados, e assim eles só iriam ali da fronteira para El Arish, uma cidade egípcia do Sinai, e aí vão para o seu devido destino. É difícil. Agora, se o Egito deixar as portas fechadas, eu não sei. Agora, acredito que mesmo se o Egito fechar a porta, Israel tem que entrar, conquistar, e aí fazer um governo militar até achar uma solução mais duradoura. É bom o Egito abrir, mas é difícil.
porque a gente tem estatísticas mostrando não só a antipatia com os palestinos radicalizados, alguns países, por exemplo, da Escandinávia, receberam, e olha, as estatísticas são assustadoras. 70% desses refugiados, digamos assim, envolvidos com polícia em questão de criminalidade, dos filhos também quase 1/3 já envolvido, é um negócio bem complicado. Os países estão fugindo desse caminho, né? Bom, Alexander, muito obrigado aí pelo tempo, tá? Pelas explicações. Dá mais uma vez aí o nome da rede social para quem quiser te seguir. Se chama Alexander Podcast no YouTube. Tá, Alexander Podcast, 30 minutos sobre esses assuntos. Episódios que tratam sobre a história militar de Israel. Maravilha. Desde a sua criação, o último episódio que eu fiz a respeito foi sobre a Guerra do Sinai, em 1956, e vou continuar sobre a Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur e etc. Legal, muito bom. Aliás, vou só aqui terminar com um episódio curioso, já que você aqui mostrou aquela foto do Lula com a Ahmadinejad. Eu lembro que foi em 2009. E eu lembro esse dia, eu acho que foi lá por novembro. Eu estava no Rio de Janeiro, em Botafogo, voltando da casa do meu amigo, tinha jogado bola. E aí que eu encontro na rua Dona Mariana, vejo lá o ministro, Celso Amorim, que pelo jeito ele tinha, não sei, casa lá, ou alguém que mora. Aí eu cumprimentei: oi, ministro, tudo bom? E aí? Eu perguntei: o que você acha dessa visita do Ahmadinejad? Ele falou: tem que conversar. Eu: bom, tá certo, tudo bem, tchau. Aí, ok, eu chego em casa, abro o noticiário, qual a primeira coisa que eu vejo? Esse ministro, Celso Amorim, cumprimentando o Ahmadinejad, né? Então, apertei a mesma mão que apertou a mão do Ahmadinejad no mesmo dia. A mesma mão, você apertou a mão dele por tabela. Ele já escreveu um prefácio de livro elogiando Hamas, né? Esse aí realmente é complicado. Bom, Alexander, vamos ver, né? O Brasil está virando pária mundial junto com esses maus elementos da classe, como você colocou na sua analogia. O Brasil está virando o grupo do fundo, que está próximo do Putin, da China, do Irã, da Venezuela, de Cuba. É triste, mas é o nosso destino, talvez. Bom, muito obrigado, Alexander. Até a próxima, cara. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Valeu, turma. Brigadão. A gente se vê em mais especiais aí e na live Tudo Consta. Abraço.